Olá a todos, mais uma vez é um prazer estar com vocês aqui no Frente a Frente. Nossa entrevista hoje é com o historiador Geraldo de Magela. Vamos analisar aqui os recentes acontecimentos no Brasil que chamam a atenção de analistas políticos, de historiadores e da sociedade civil em geral. Professor Magela, comecemos pelo julgamento no STF do chamado dossiê de antifascistas, relatório de inteligência que circula nos órgãos do Ministério da Justiça e que atinge servidores públicos federais e estaduais que se posicionaram em redes sociais como antifascistas no momento em que eles criticavam o governo, sobretudo nesse período de pandemia. Como o senhor analisa esse episódio? E obrigada mais uma vez por estar aqui conosco. Gorete e telespectadores, eu aqui devo agradecer a sua generosidade e a generosidade da TV Assembleia. É impressionante como o Brasil, quando a gente pensa que já viu tudo no Brasil, é um engano. A gente continua sendo surpreendido com coisas dessa natureza que você falou e que está sendo julgado. Começou ontem no Supremo Tribunal Federal o julgamento desses dossiês, relatórios, seja que nome for, arapongagem, realizado pelo governo Bolsonaro, a partir do Ministério da Justiça, e foram catalogados 579 funcionários públicos e professores universitários que constituem. Os dois professores não, o Luiz Eduardo Soares e o professor Paulo Sérgio Pinheiro, não que seja contra, mas eles não fazem parte desse movimento nacional chamado movimento antifascista, ou antifascismo. O movimento antifascista ou antifascismo é para ser ressaltado, não é para ser espionado pelo Estado. Porque o fascismo é que é o crime, o nazismo é que é o crime. A Constituição brasileira proíbe a divulgação das ideias fascistas e nazistas. Né? E ao contrário, um governo de perfil fascista, com essa característica, ele espiona, viola a legislação, viola a Constituição, o direito individual de cada um desses cidadãos, funcionários públicos ou não, na ativa ou já aposentados, reformados, são policiais militares, policiais civis, policiais federais, policiais rodoviários federais, guardas municipais, que constituem um movimento nacional de luta em defesa da democracia e contra o fascismo. E a ironia de tudo isso, se isso não fosse trágico, seria irônico, é que esses militantes do movimento antifascista são espionados e os fascistas, os terroristas, os fascistas que estão jogando rojões na porta e no teto do Supremo Tribunal Federal, que estão ameaçando ministros do Supremo Federal, que ameaçam governadores, que ameaçam autoridades, policiais, não policiais, militantes, ex-militares, militares na reserva, que vêm gravando vídeos com canais na rede social, no YouTube e outros veículos da internet, ameaçando a democracia brasileira e ameaçando o Supremo Tribunal Federal. Esses que são os verdadeiros fascistas e extremistas, eles são aliados do governo e vivem tranquilamente, sem serem incomodados pelo Ministério da Justiça, pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal, a não ser o caso dessa extremista, a Sarah Winter, que foi presa e está respondendo processo, né? E que voltou a cometer crime ao incitar a população brasileira contra uma criança que foi barbaramente violentada no Espírito Santo e que engravidou do tio. A criança foi mais do que a violência sexual, ela foi violentada por um bando de fanáticos que foram à porta do hospital, onde ela seria submetida a uma cirurgia para realizar o aborto permitido por lei,
Ou seja, não tinha nada ilegal, muito pelo contrário, um ato humanitário esse, garantido pelo Estado. Esses fanáticos foram achincalhar os médicos, os profissionais, pressionar publicamente e revelar o nome e o endereço dessa criança. É uma inversão de valores que se coloca aí, inclusive colocando uma questão que está muito longe do que foi esse ato, né, legal de fazer o aborto, mas que os opositores a essa questão se coloca também um pouco de, digamos assim, eu diria, a palavra não me vem à cabeça agora, mas seria uma hipocrisia, melhor dizendo? Completamente, além de ser uma coisa desumana. Uhum. Porque uma criança de 10 anos que vem sendo molestada estuprada. Desde os 6 anos, estuprada desde os 6 anos. Abusada, né? É para ter abusada, seja por parente, seja por quem for, é um ato bárbaro. É inconcebível. Mas existe isso. E existiu, tá? O fato concreto. Então era para ter uma mobilização nacional de defesa dessa criança, de proteção dessa criança e de todas as outras crianças que não será só essa, outras crianças vêm sendo abusadas no Brasil historicamente e no mundo. É uma prática nefasta essa, mas existe no mundo. É para ter uma sociedade moderna, uma sociedade que tenha compaixão das pessoas desse ato e não se voltar contra a criança e contra a família da criança e contra o Estado que está cumprindo uma das obrigações do Estado é essa, de proteger a criança. E no extremo ainda dar publicidade à criança, não é? Que isso Exatamente, foi um agravante maior. Vitimizar mais ainda essa criança. Duplamente. Duplamente. Então, nós estamos vivendo uma fase de barbaridade explícita no nosso país, do ponto de vista político, com essas manifestações que, ao se revelar em defesa da vida, de proteção da vida, de proteção em nome de religião, isso é barbárie, isso não tem nada a ver com religião. Isso é uma coisa bárbara, inconcebível, inclusive pelos religiosos, seja de que denominação for. A defesa principal aí é a defesa da vida dessa criança. Essa criança não tem condições de gerar uma outra criança, fruto da barbárie do estupro. Então, esse tipo de comportamento sempre existiu na sociedade brasileira. Mas quando vem à tona, a partir das mídias, como tomou a dimensão dessa situação, que é chocante. Aumenta o choque da situação. Então, nós estamos vivendo uma fase que nós temos os brasileiros têm que repensar o que é compaixão, o que é civilidade, o que é humanidade, o que é, em nome de Deus, as pessoas ficam falando qualquer coisa em nome de Deo. E em nome de Deus o sujeito faz, mata, estupra, rouba, defende todo esse tipo de barbaridade em nome de Deus, em nome de uma religião, em nome de que está pretensamente fazendo o bem e está fazendo o mal, não está fazendo o bem. Certamente, professor. Agora, voltando ao nosso assunto inicial, essa ação de inconstitucionalidade que foi movida por 2 partidos no Supremo, tanto a Rede Sustentabilidade e o PSB, o STF, ao impor limites de compartilhamento de dados do Sistema Brasileiro de Inteligência, o SISB, está colocando dúvidas sobre atos lícitos e de arapongagem nesse caso específico. O que é que o senhor acha? Eu acho corretíssimo. O Supremo tem que fazer cumprir a Constituição brasileira. Não dá para ficar violando, o governo ficar violando a Constituição brasileira ao seu bel prazer, fazendo arapongagem e você investigar funcionários públicos, porque esses militares de todas essas
militares civis, das polícias militares, civil, federal, rodoviário federal e guardas municipais, eles têm como garantia, como eu tenho, como você tem, como todos nós temos, a se expressar politicamente, filosoficamente, e sem ser molestado pelo Estado. Uhum. Uma coisa é o Estado brasileiro se proteger de ações terroristas, de ações criminosas, que não é o caso. E isso no Estado brasileiro existem. A Agência Brasileira de Informação, a ABI, o antigo SNI, que tem essa função de proteger o Estado brasileiro e proteger a sociedade contra atos terroristas, contra atos de crimes organizados, do tráfico, etc. Compartilhar informações com os vários setores de informações das polícias. Isso já é uma função definida em lei pelo Estado. Uhum. Agora, o que o Bolsonaro quer é espionar as pessoas, perseguir as pessoas, como era feito no tempo da ditadura. Professor, justamente sobre este decreto, que é justamente o alvo da ação, não é? Que segundo esse decreto, a solicitação de informações no âmbito da ABIN, como o senhor falou, pela agência, se tornou mais sensível à edição desse decreto 10.445/2020, que altera a estrutura da ABIN. Ou seja, por esse decreto, o presidente da República pode solicitar à ABIN e de pronto obter informações sigilosas sobre o trabalho de inteligência dos órgãos que compõem o sistema brasileiro de inteligência. Mas não há isso. Né? Ontem, pelo menos o relatório da ministra Carmen Lúcia, ele veda todo esse tipo de puxadinho que o Bolsonaro quer fazer. Né? Relatório, dossiê, tudo isso aí. Então, dentro do marco legal, a ABIN, a Polícia Federal, todos os órgãos de segurança, nas várias instâncias do Estado brasileiro, já tem a garantia de trabalhar no sentido da proteção e de obter informações legais. Eu, por exemplo, o antigo SNI, eu peguei a minha ficha através do habeas data e está lá informações pessoais minhas, já fora do período da ditadura. Ou seja, em 1989, o SNI estava me investigando. Inclusive, ele bota lá que eu era uma infiltração comunista dentro da Câmara Municipal de Maceió. Como é que eu era infiltração? Se ele dá, inclusive, o número da portaria que eu fui nomeado para a função de funcionário público na Câmara Municipal de Maceió. Que infiltração era essa? Então, durante todo esse período da ditadura, as pessoas eram investigadas sem saber que estavam sendo investigadas, e com essa denominação. Então, repetir essa mesma prática do período da ditadura, e eu estou falando de 89. 89 já estava em vigor a atual Constituição. E o SNI continuava monitorando as pessoas. Então, essa prática autoritária e ditatorial, o Bolsonaro queria continuar, ou pretende continuar, se não for barrado pelo Supremo. Pois bem. Professor Geraldo de Magela, nós vamos agora para o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente está de volta em 1 minuto para a gente retomar essa questão, que é um debate nacional que está se colocando na ordem do dia. Até já. O MEC tem inovado muito na educação. Agora, existe um documento que assegura a igualdade na aprendizagem da educação básica. E todo aluno deve ser alfabetizado até o 2º ano do ensino fundamental. Para os maiores, tem 500 mil novas vagas de ensino em tempo integral, aulas presenciais transmitidas por videoconferência e o novo ensino médio, focado no projeto de vida do aluno. No ensino superior, tem um novo FIES, 5 novas universidades federais, 9 mil novas vagas e 100% dos recursos previstos liberados. São inovações de uma ponta
a outra. E para continuar inovando, o MEC lançou uma plataforma que reúne recursos educacionais da internet para educação básica. Professor, inscreva-se no curso online e torne-se um curador da plataforma. Ministério da Educação, Governo Federal. De volta com o Frente a Frente, que hoje recebe o historiador Geraldo de Magela. Nosso assunto ainda é o julgamento no STF, né, do dossiê de antifascistas, pode se denominar assim, um relatório de inteligência que circula nos órgãos do Ministério da Justiça por decisão do Ministério da Justiça, que penaliza, né, servidores públicos federais e estaduais que se posicionaram, sobretudo ao longo desse período da pandemia, contra o governo e que se denominaram antifascistas. Professor Geraldo Magela, esse termo arapongagem foi utilizado pela ministra Carmen Lúcia, como o senhor bem falou, para definir o que é lícito ou ilícito nessa questão, não é? Eu pergunto, usar o instrumento que o sistema oferece para ter a informação que não é direito de se ter, no caso do presidente, né, a essas investigações, isso poderia causar o quê no sentido da desordem institucional do país? No caso dos servidores públicos, ser impedido de ascensão na carreira, né? Não participar das ações das suas corporações, serem vetados e sem saber sequer o motivo dos vetos em ascensão e ocupação de cargos na função de policiais das várias corporações. Manter sob vigilância a atividade dessas pessoas e de seus familiares e o seu ciclo de amizade. Então, isso não se restringe ao indivíduo. É o conjunto do que está em torno dessa pessoa. E essas pessoas, que parentes e amigos e colegas de farda, sequer vão ter conhecimento que estão sendo monitorados junto com essas pessoas, com essas 577 pessoas. Uhum. Então, isso é muito mais grave do que as pessoas, o cidadão comum, pode tomar conhecimento. Veja, no intervalo eu peguei aqui um livro, esse é o meu livro, Caderno da Militância, saiu em 2006, ou seja, há 14 anos atrás, está aqui. Eles têm observação de 1984, 85, 86, 87, 88, 89, tá. Eu participei. O Partido Comunista foi legalizado em 9 de maio de 85, no governo Sarney. Você tem informações aqui de 87, 88, 89, a Constituição brasileira já estava em vigor, atual. Aí está aqui que eu participei de seminário, ministrei curso de introdução ao marxismo promovido pelo Comitê Estadual do PCB em Alagoas, e que eu participei de ato público do Dia do Basta, promovido pela OAB em Alagoas, participei de movimentos grevistas em Alagoas, de que eu participei, fui presidente do Diretório Municipal do PCB, de que a infiltração no meio dos funcionários públicos do Estado de Alagoas, nomeado pela portaria 889, publicada no Diário Oficial, número 180, de 21 de setembro de 89. Toda essa arapongagem aqui feita foi feita pela Agência Brasileira de Informação. Eu solicitei, eu tenho direito, e todos os cidadãos têm direito a pedir o seu habeas data. Eles me mandaram, depois de vários anos, 2, 3 anos que eu solicitei, eles me mandaram, eu publiquei aqui, fiz questão de publicar no meu livro, para mostrar como o Estado brasileiro ainda continuava, e ainda continua, nesse aspecto, com braços ilegais, agindo de forma ilegal, como no período da ditadura. Então, essa arapongagem, definida pela ministra Carmen Lúcia, ela tem toda a razão. E é o Supremo que tem que colocar freio nisso aí, em todas essas ações autoritárias do governo Bolsonaro. E de outros, no âmbito dos estados também. E até mesmo no âmbito dos municípios, onde houver casos dessa natureza.
Ou seja, Basta só os militares. Uma jornalista como você, ou como qualquer outra colega ou colega seu, pode ser, por ter expresso uma opinião contra o governo na rede social, está sendo monitorado. Então, o seu direito, o meu direito, o direito de qualquer cidadão de expressar livremente a sua opinião política, filosófica, religiosa, ele pode ser monitorado pelo Estado. e pode ser colocado a serviço de interesses pessoais, não é? Que não atende de forma alguma aos preceitos de interesses democráticos, não é? Claro, isso é uma intervenção autoritária na vida das pessoas. O Estado brasileiro, seja com o governo Bolsonaro ou não tem esse direito, não pode. Não podem. É mais grave ainda, do ponto de vista institucional ou legal, o Estado promover esse tipo de arapongagem, melhor dizendo, não é, professor? Exatamente. O Estado, o pior crime não é o crime do cidadão comum. O pior crime é o crime do Estado. Todo o crime do Estado, eles se revelam muito mais violentos do que o crime comum praticado pelo cidadão comum na rua ou em qualquer outro local. Porque o Estado, ele não é uma organização da sociedade montada para praticar crime. Quando ele se desvia e vai para praticar crime, ele está como um desvio, ele tem que ser o agente do Estado que pratica isso, ou os agentes do Estado que praticam crimes, eles têm que responder perante a justiça. Professor. Então, o que nos garante a liberdade é sabermos que o judiciário nos protege quando nós somos atingidos pelo Estado. Professor, e essa onda, não é, que surgiu desde 2018, que tudo é comunismo no Brasil, qualquer atitude, comunismo de direita, comunismo de esquerda, enfim, tudo é comunismo. Ficou uma coisa meio, digamos assim, até meio patética, né? Mas isso não é uma obra do Bolsonaro, porque ele não tem inteligência para isso. Isso é uma obra mundial, né? Isso é criado lá pelo aquele ideólogo do Trump e que disseminou pelo mundo, e o Bolsonaro é um protótipo do que foi feito nos Estados Unidos, tem sido feito aqui no Brasil, como tem sido feito na Hungria, na Polônia e em outros países do mundo, com candidaturas, vencedoras ou não, da extrema-direita mundial. Então, isso é um movimento orquestrado internacionalmente, né? Então, essas idiotices que, ao meu ver, ao meu entendimento, no seu e de outros tantos, é uma idiotice, ela não deixa de ser uma idiotice. Agora, só que é a idiotice que está organizada mundialmente e acaba confundindo a opinião pública. Confundindo a sociedade brasileira, e que, por exemplo, num determinado momento, o governador de São Paulo, o Dória, virou comunista. Por quê? Porque rompeu com o Bolsonaro. Então, qualquer coisa vira comunista. Qualquer coisa. Até mas o que é... os aliados, como o Frota, aquela deputada Hanselmann, esse tipo de gente, que é a direita, a extrema-direita. Estão brigados, somente brigaram por alguns interesses. Não brigaram por discordância filosófica, não, eles pensam do mesmo jeito, a mesma coisa, a deputada, o Frota, toda essa gente pensa igual o Bolsonaro. Só que eles divergiram por interesse lá na hora de dividir o poder. Professor, só para fechar essa questão do STF e do dossiê antifascista, de antifascistas, agora ficou mais difícil para o ministro da Justiça ser indicado pelo presidente para a vaga do decano Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal, não é? E nada. Isso a gente não mesmo. Essa gente não tem... Essa gente com não toda tem essa pudor, discussão... O problema é se ele vai ter condições de ganhar os votos no Senado. Mas não por questão moral, ética, nem de ficar constrangido, não. Isso é parte do jogo. Essa gente é parte do jogo. Isso não é ministro da Justiça, isso é um puxadinho da casa do Bolsonaro.
o título de doutor lá que ele tem, isso não vale absolutamente nada, como o Moro. Isso é tudo gente de quinta categoria. Isso não vai ficar constrangido por causa desse pito que eles tomaram do Supremo, não. Professor, agora outra questão, né? Falemos sobre a política econômica do país. Fura-teto, não fura-teto de gastos, como o senhor avalia a conjuntura econômica do país nesse contexto, também a situação dos estados? A tragédia da pandemia, se não bastasse essa tragédia da pandemia, você tem a tragédia do governo. O Brasil vive várias tragédias simultaneamente. Você já passa de 110 mil mortos pela pandemia, certamente mais da metade, bem mais da metade, é culpa do governo federal e do Bolsonaro especificamente. Porque foi ele, e ele continua defendendo a coisa da gripezinha, que toma cloroquina e fica bom, etc. E mais você pega um fundamentalista, um banqueiro fundamentalista, como esse Guedes, que ele só vê o cifrão do banco. Ele está preocupado se está morrendo gente, está preocupado se pobre vai perder emprego, se a pequena e a média e a microempresa vai fechar. Pouco importa para essa gente. Pouco Professor, importa. Em só que o senhor falou... Eles levantam... Já que o senhor falou, perdão, interromper, no ministro Paulo Guedes, me chamou a atenção naquela reunião de 22 de abril, em que ele dizia claramente para os ministros que estavam lá, e o presidente também, que emprestar dinheiro para micro, pequenos e médios empresários no Brasil seria prejuízo. Tem que se investir ou emprestar dinheiro para os grandes, né, empresários. E, nesse sentido, os bancos ganharam muito, e muito nesse período da pandemia, né? Exatamente, com dinheiro público. 3 minutos. Porque o Banco do Brasil, os bancos estatais o governo federal passou dinheiro para os bancos, e os bancos exigem do cidadão que vai lá pegar empréstimo para manter o seu negócio funcionando. Garantias que são impraticáveis de serem dadas aos bancos, né? Então, essa política de destruição da indústria brasileira, do comércio brasileiro, praticada pelo Paulo Guedes, é uma orquestração. Isso não é porque ele é um desvairado só, não. Não, isso é uma orquestração. Isso é pensado cientificamente. Se você passar aqui, por exemplo, num bairro desse de Maceió qualquer, você vai ver que as lojas estão fechadas, quebraram, os bares, os restaurantes, etc., quebraram. Então, você tem essa prática nefasta e não tem, em momento algum, a solidariedade do governo de dizer, bom, nós vamos oferecer crédito ao micro, ao pequeno e ao médio, sem essas garantias. O governo garante. E acabar com a burocracia. O presidente do Sebrae vive o tempo inteiro reclamando nacionalmente. Conseguimos agora, mas precisamos de 200 bilhões, precisamos de não sei quantos bilhões. Mas esses bilhões que precisa não vão ser liberados para a micro, a pequena e a média empresa, não. Vão ser liberados para as grandes empresas, as que não dão prejuízo, segundo a ótica do Paulo Guedes. Eles vão financiar grandes empresas que têm 100, 200, 250, 50 funcionários, né? Os bancos e as empresas que todos dizem, e é unânime, os economistas tanto de governo como fora de governo, a micro, a média e a pequena empresa, elas empregam no mínimo 50% a 60% da mão de obra no Brasil. E é exatamente essa mão de obra que está no auxílio, os que conseguiram o auxílio emergencial de R$600. Uhum. Professor, Paulo, então, para a gente... Notícia, só para fechar. Pois não. Em São Paulo, fecharam 50 mil bares e restaurantes no estado de São Paulo. Isso não é uma brincadeira. Veja quantos milhões ou quantas mil famílias ficaram sem trabalho. Uhum. Pois bem, nós vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo
E no próximo bloco a gente ainda toca nessa questão da atividade econômica do país, tendo à frente o ministro Paulo Guedes. Até já. Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você. Calma, Chico, vai devagar. Você anda nervoso. Nervoso por quê, amigo? Baixaria. O que você fez ontem? O que tá acontecendo? Batendo na mulher de novo. Mas eu te tomei todas, perdi a cabeça, Não tem fiquei esse nervoso. negócio, não tem esse negócio tomei todas. Aqui todo mundo toma e ninguém bate em mulher, só você. Bebida não é desculpa. Onde tem violência, perde a mulher que apanha, os filhos e você. Homem que é homem, não bate. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o historiador Geraldo de Magela, ele que faz uma análise aqui dos acontecimentos mais recentes no Brasil, que chamam a atenção de historiadores, de analistas políticos, econômicos e da sociedade civil em geral. Falamos agora sobre a questão econômica e tendo à frente o ministro Paulo Guedes, que vez ou outra entra na rota de colisão até mesmo com o presidente Bolsonaro, além de outros setores, né, do governo e da própria economia. Mas eu pergunto, professor Magela, o futuro das contas públicas do país depende da reforma tributária, como defende o governo, ou não, no seu entendimento? Olha, eu acho que depende da economia. Se a economia crescer, você não vai ficar fazendo ajuste fiscal de toda a natureza para pagar os bancos. 50% de tudo que se arrecada no Brasil é pago com a dívida com os bancos. Veja que toda a reforma ela é feita nas costas dos trabalhadores, da classe média e do pequeno e do médio empresário. Toda a reforma. Foi a reforma trabalhista, foi a reforma previdenciária, foi agora a reforma tributária. Tudo vai descarregar nas costas dos trabalhadores da classe média brasileira. Os bancos vão continuar ganhando o que estão ganhando. Não se fala, você não vê um comentarista econômico das grandes redes de TV, a não ser dos canais alternativos, ou da mídia alternativa na internet, é que fala que os bancos têm que ser taxados as grandes fortunas. Você vai agora em cima do funcionalismo público. Então, o funcionalismo público sempre foi a geni. Então, vamos jogar pedra, jogar coco, jogar lixo em cima do serviço público. A prova evidente, a tragédia da pandemia revela que se não fosse o serviço público de saúde, com todas as dificuldades, e tem que se levar em consideração, com todos os cortes no orçamento do SUS, que vem sendo feito ao longo dos tempos, e sobretudo agora com o congelamento do governo Temer, dos financiamentos do SUS, da educação, o que seria do povo brasileiro sem o SUS? O que seria do povo brasileiro sem os hospitais de campanha, sem os hospitais, sem as UPAs, sem os hospitais de referência para o Covid? Seriam os planos de saúde? Ora, os planos de saúde não aguentam. E quem é que tem plano de saúde no Brasil? Os trabalhadores que perderam o emprego, por exemplo, que tinham os planos de saúde pago pelas empresas, eles, com o desemprego, perderam a possibilidade de ter o plano de saúde. Então, onde é que essa população está indo buscar o tratamento de saúde? No SUS. Então, aumenta mais o público do SUS com o mesmo orçamento. Então, esse tipo de reforma e esse tipo de discurso, que você pode ver, você liga a televisão aberta e a cabo, todos os comentaristas econômicos estão dizendo, olha, o teto, se não furar, vai furar o teto, não pode furar o teto. O teto já está furado, o povo brasileiro vive fora do teto, está sem teto. O
que nós temos que ter é um sistema de proteção da parte da população mais vulnerável. É ter que financiar a construção civil, ter que financiar a casa própria, saneamento básico, todas as obras de infraestrutura, retomar para criar emprego e criar renda para a população. E aí gerar impostos, contribuições para o Estado. Professor. Então, sem esse caminho, sem essa alternativa, nós vamos pagar a conta. Os trabalhadores, os aposentados, vão pagar a conta novamente. Pois é. E como a gente pode entender, por exemplo, para os investidores internacionais, há uma preocupação geral no país com essa questão, né, e é procedente, mas o quadro que se tem é um ministro que entra muitas vezes em colisão com o Congresso, já entrou até com o próprio presidente, e no episódio de falar das possibilidades de impeachment do presidente Bolsonaro, caso ele não cumprisse as metas fiscais, e as especulações que sucederam de que o presidente já teria até um candidato para pôr no lugar do Paulo Guedes, que seria o presidente do Banco Central. Enfim, esse jogo de empurra-empurra, de não conseguir unidade, porque é um governo que não consegue a unidade suficiente para dar aos investidores internacionais a segurança jurídica, digamos assim, para investir no Brasil. Como o senhor vê essa questão? Olha, é o jogo do poder, né? E se eles conseguirem essa unidade, que todos querem a unidade, essa unidade vai ser contra o povo. Aumenta mais ainda a possibilidade deles se voltarem à sanha para castigar mais o povo brasileiro. O interessante é que eles continuem brigando e aumentem o teor da briga, para começar a revelar mais ainda os bastidores podres desse governo. Bastou aquela reunião ministerial para você ver que nível da decadência dessa gente que se diz ministro. Não é só um problema de palavrão, eu não estou preocupado com palavrão, não. Ele pode falar o palavrão que quiser. O problema é a simbologia do cargo. O ministro Paulo Guedes, metido a citar que leu 5 livros sobre determinado assunto, fica rotando o título de doutor dele, não vale absolutamente nada. Porque você tem o outro ministro do Meio Ambiente, que é outra tragédia. O que os investidores internacionais estão querendo e estão pressionando não é que também esses investidores sejam defensores do meio ambiente, é que os que investem nos fundos, a classe média e os próprios milionários europeus e americanos em várias partes do mundo, que estão com dinheiro dentro desses grandes fundos mundiais, eles não admitem, ou pelo menos não querem a devastação da Amazônia, por uma questão de sobrevivência. E também por entender que a Amazônia, a mata em pé, ela rende muito mais do ponto de vista econômico do que o gado. Destruir a floresta para criar gado, plantar pasto e criar gado. Então, você tem uma contradição no capitalismo mundial que está influenciando. Agora, o que você tem aqui? A marginalidade. Porque, na verdade, quem está desmatando a Amazônia é um grupo de marginais. Não é do agronegócio mesmo, da soja, do agronegócio. São marginais, são franjas marginais que estão lá. São criminosos, garimpeiro, amando e sob proteção do governo federal. Porque, por exemplo, os grandes exportadores de soja, eles não querem problema com o mercado europeu, americano, alemão, japonês. Eles não querem saber disso. Eles não querem entrar em conflito com os índios, com a preservação dos rios, da mata atlântica ou da floresta amazônica. Por quê? Porque todos esses biomas estão sendo observados pelos pesquisadores, pelos investidores internacionais. Então, quem está no agronegócio negociando com a China, por exemplo, ou com os outros países, não quer saber disso, não. Agora, essa marginalidade que está lá, criando gado para vender para os frigoríficos nacionais e internacionais à margem dos outros, então é essa gente que tem que ser combatida. Professor,
Reforma tributária ainda. Como o senhor analisa a popularidade do presidente Bolsonaro e a criação de mais impostos com a reforma, se puder neutralizar essa popularidade? Duas questões: a popularidade do presidente e também se a reforma tributária pode comprometer essa popularidade, criando mais impostos, digamos assim, não é? Acho que vão chegar a um denominador comum lá na Câmara Federal. Se vão criar mais impostos ou menos impostos, não se sabe ao certo. Se essa CPMF com um nome diferente, que ainda não foi definida, quando for para o Congresso, para a Câmara principalmente, ela vai ser debatida, né? A relação com os estados é que tem que ficar mais clara. E com os municípios. Para você ter um pacto, isso aí, para não haver perda nos estados e nos municípios, né? Então, as reformas sempre, quando se pensa nessas reformas tributárias, etc., penaliza os estados e os municípios e, sobretudo, a população. Então, como isso ainda não está muito claro, e nós temos que ficar bastante atentos a que tipo de reforma estão falando, porque cada um fala da sua reforma. E o nome reforma não é uma panaceia que vai servir para todo mundo. O nome que vai fazer a reforma para salvar o Brasil, isso é mentira. A reforma trabalhista era para salvar o Brasil, não salvou, aumentou o desemprego. A reforma previdenciária era para beneficiar os aposentados e os que vão se aposentar. Ao contrário, está dificultando e vai excluir milhões de brasileiros da aposentadoria num tempo. Então, todas essas reformas vêm para beneficiar o capital, quem tem muita grana. Não é quem é assalariado e nem é a classe média. A classe média, setores da classe média deixam se iludir pensando que vai faturar com esse tipo de discurso. E toma na cabeça todas as vezes. 3 minutos. Professor, todas as vezes que a conta é paga pela classe média e pelos trabalhadores. A gente está nos 3 últimos minutos, eu teria aí umas 2 perguntas para fazer ao senhor. Na questão orçamentária, essa relocação de recursos que prioriza o Ministério da Defesa em detrimento da saúde e da educação, como o senhor vê? Isso é uma tragédia, é parte da tragédia. Ou é um bode que estão botando dentro da sala, fedido, para tirar e depois contemplar os militares. Você pede 10, mas o que você quer, na verdade, são 2 ou 3. Então, tirou 7, então perdemos 7. Não perdeu nada, você queria 3 mesmo, 2, 3. Então, esse é um jogo, todo o ano na elaboração do orçamento tem isso. Só que agora exageraram na dose, botaram um bode, ou um monte de bode, um chiqueiro inteiro, fedido, no meio para discutir. Por quê? Como o Bolsonaro não quer saber de educação, desde o começo, o tipo de ministro que ele botou, até o atual, é dessa natureza, ele não quer saber da educação. Não está preocupado com a educação. O que ele está preocupado é com um discurso ideológico de extrema esquerda, de extrema direita, para garantir eleitoralmente a popularidade nesse ambiente que ele agora está reconquistando, que é o setor mais pobre da população, que vai até R$2.000 de renda, segundo a última pesquisa. Então ele está trabalhando para isso, para a reeleição. Ele não está preocupado se Enem é bom, se é ruim, se pesquisa nas universidades vale alguma coisa para a sociedade ou para as universidades. Ele está se lixando para isso desde o começo. Desde o começo, não está preocupado com isso, não. Professor. E a sociedade brasileira, os que estão preocupados com isso, têm que se preocupar em defender mais essas instituições, porque o governo não está preocupado com isso. O fato do censo demográfico do IBGE ter sido transferido para 2022 e não mais 2021, como estava previsto por conta da pandemia. Rapidinho. O ex-presidente do IBGE, o Sérgio Bessman, deu uma declaração ontem. Isso não é economia, isso é perda. Você está perdendo dinheiro ao não fazer o censo em 2020 e não fazer em 2021. Ou seja, o Brasil está perdendo dinheiro, o governo está perdendo dinheiro, a sociedade está perdendo por não ter informações para se planejar. Então, é mais um tipo obscuro de parte dessa tragédia brasileira. Professor, a pandemia expôs muitas desigualdades, mas há esperança? Nós temos que ter esperança na vida, ter esperança e lutar para mudar isso aí e para derrotar esse governo. Nós só vamos derrotar esse governo lutando.
Não pode ficar esperando ou rezando dentro de casa. Rezar é bom para os que acreditam, é interessante, mas tem que lutar. Porque sem esse tipo de ação, nós não vamos sair dessa tragédia que nós estamos submetidos. Não só a tragédia da pandemia, porque a pandemia nós vamos sair. Nós vamos sair da pandemia porque, com mais tempo ou menos tempo, a vacina será apresentada à sociedade brasileira e mundial. Então, nós vamos superar essa pandemia com um saldo trágico, de milhares e milhares de mortes. A previsão da Universidade Americana, do John Hopkins, era de 150 mil brasileiros até setembro. A previsão que eles davam em abril. Nós já estamos com 110. Estamos virando a média de 1.000 mortos por dia. Ou seja, mais 40 dias, nós vamos bater os 150 mil mortos. Isso é um negócio inacreditável. E um governo monstruoso desse não se sensibiliza. Nós estamos há 100 e tantos dias sem ministro da Saúde. Não há coordenação. Se não fossem os governadores e boa parte dos prefeitos, a tragédia seria maior. E se não fosse a solidariedade da população, das organizações não governamentais, religiosas, os clubes, etc., para montar campanhas de solidariedade, de proteção aos pobres no Brasil, nós estávamos pior ainda. Então, nós só podemos contar com a nossa força. Nós não podemos contar com esse governo. O governo federal, ninguém vai contar com esse governo. Nem para a educação, nem para a saúde, nem para a infraestrutura, nem para nada. Isso é uma tragédia. Infelizmente, isso é uma tragédia. Então, tem esperança desse governo? Perca a esperança. Não temos. Eu não tenho. E boa parte dos brasileiros não tem e vão mudar de opinião os que ainda mantêm esperança por fanatismo, por interesse, por ideologia, por crença. Boa parte desses aí vão perder. Porque a tragédia vai se aprofundar. Depois da pandemia, você vai ver o grau de miséria do Brasil. Quem é que vai sustentar esse país? Com o grau de desemprego que nós estamos, com a fome. Professor. Você vai ver que vai ter muitas ações da sociedade, as pessoas desesperadas. Lamentavelmente. Eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui no Frente a Frente e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a sua generosidade da TV Assembleia e dos seus telespectadores. Obrigada, professor. Obrigada também a você que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, Frente a Frente, também com você.